E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 6 tópicos. Vamos começar falando sobre impostos e não é reforma tributária. O Lula quer fazer mais uma reforma para conseguir ter um pouquinho mais de arrecadação, quem sabe, para continuar bancando, né, as viagens para o exterior, porque sabe, a coisa não tá fácil. Mas além disso, vamos falar de reforma tributária porque saíram mais notícias da grande imprensa colocando em xeque a bendita reforma que aparentemente só tinha coisas boas e agora vem demonstrando que tem alguns probleminhas a serem debatidos. Além disso, quero falar sobre a tramitação dela no Senado e algumas outras coisinhas extras. Depois vamos falar sobre Bolsonaro, sobre Tarcísio e sobre Carlos Bolsonaro. Aqui, na verdade, eu quero trazer para vocês algumas coisas que envolvem a imprensa brasileira. E a gente vai começar falando desse trio e acabar falando do Haddad tocando violão na Globo News, uma das cenas mais ridículas e vergonhosas da TV brasileira em 2023. Depois, vamos falar de Agenda Verde, algumas coisinhas que o Dilma anda fazendo, CPI das ONGs e também vamos falar da turma do MST. Essa semana volta a CPI do MST, tem algumas coisinhas, atualizações e falando em CPI, o dia hoje promete. Não só porque tem a CPI das ONGs, CPI do MST, mas hoje temos o depoimento do Cid, que deve chamar bastante atenção aí nas redes sociais. Temos algumas informações do que a turma do PT e seus aliados estão planejando, alguns questionamentos que eles devem fazer para o Cid. Então vamos falar sobre isso, vamos também falar sobre o dia 8, algumas coisinhas. Falou sobre uma decisão aí que envolve a PGR, uma decisão bem sábia e que se conecta com o país que deu errado, o Brasil da picanha. Não quero adiantar nada, mas a gente vai falar sobre isso e se der tempo, algumas notícias sobre a turminha da Carreta Furacão que passam desapercebidas dos grandes noticiários da TV aberta. Mas vamos lá. Capa do Estadão de hoje. Olha a notícia em destaque. Por mais receita, Haddad quer mudar logo tributação do IR. Se você não sabe o que é IR, é o imposto de renda. Haddad quer mais receita, ou seja, ele quer mais imposto. Ou seja, se prepara que o imposto de renda vai mudar para melhor pro Haddad. Pro Haddad, pro Dilma. Gente, ele tá viajando demais. Só fica em hotel caro. Você tem que compreender que a coisa tá complicada. Vocês têm que trabalhar um pouquinho mais, ajudar pra gente continuar, né? Nesse ritmo, o Brasil recuperar essa imagem perante outros países. Tô aqui brincando, obviamente, né? Uma brincadeira porque tá difícil levar o Brasil a sério. Capa do Estadão de hoje. E sobre isso, sobre a reforma do imposto de renda, a turma do bastidor soltou a nota falando sobre a boiada das reformas, que o Dilma agora se empolgou. Aí diz que Lula sabe que a preço de hoje, dificilmente terá sucesso em avançar com outra reforma, mas ainda assim ele determinou tentar avançar no Congresso para tratar da reforma do imposto de renda e sobre o patrimônio. Imagina, hein? Já tá falando de herança na tributária, vocês estão vendo que o cenário não é bom, e agora mais uma patrimônio e imposto de renda. Rapaz, isso na volta do trabalho do Congresso em agosto, e aí vai conversar com o Lira. Seu governo quer convencer os parlamentares que este Congresso tem uma missão política reformista e com a oportunidade de tocar assuntos que outros não quiseram ou não conseguiram mexer. Eu tô achando que o Lula quer fazer uma reforma para realmente colocar o Brasil cada vez mais numa rota centralizadora, né? Um grande estado totalitário, ditatorial, do jeito que a esquerda gosta. Vamos ver, né? O que é que o Lira e sua trupe vão fazer. A reforma em questão é tão difícil quanto a tributária. Pressupõe mudar a estrutura do imposto de renda para cobrar mais dos ricos, inclusive com alíquotas acima da máxima atual de 27,5% e a taxação de dividendos. E, gente, olha só. O Dilma ficou bem famoso naquele vídeo que ele contesta as pessoas que possuem mais de uma TV em suas casas. O que é rico no Brasil? Quem é rico e quem é pobre? Quem é rico e quem é pobre? É uma pergunta que acho que as pessoas deveriam se fazer. Quem é rico e quem é pobre? Porque quem for rico vai pagar mais. Mas não sei porque eu tenho a impressão que rico no Brasil é classe média. Aos olhos do PT, classe média já é rico. Paga um pouquinho a mais, né? Quem ganha um pouquinho mais? Não, paga um pouquinho mais. 27,5 tá muito pouco. Tá muito pouco. Quem sabe botar pelo menos 35? Então se prepara que é o governo do imposto. Em todas as áreas. Seja na Chai, seja nos jogos, etc. Tudo mais. É mais um. E falando de tributos mesmo, né? Reforma tributária, a gente vai falar dela.
Ai, eu fiz questão de trazer do Globo, porque saiu na Folha, saiu no Estadão, saiu na CNN, saiu no Metrópolis, só que a Globo tá aquela sabugice intragável. E é bom jogar na cara, porque a Globo é aquele jornal que ficou falando, ah, olha só, Bolsonaro é um maluco, é um lunático, né? Tá remando contra a maré, é um absurdo, como assim alguém pode ser contra a reforma? Sendo que Bolsonaro não estava contra a reforma. Mas Bolsonaro passou pelo menos 2 semanas pontuando inúmeros problemas, principalmente dando destaque aos jabutis. Mas tá aí agora, ó, reforma tributária, brecha para novo imposto pode ser usada por até 17 estados. Permissão para estados criarem contribuição fere pilares do projeto ou desconfiguraram a reforma. Deformaram a reforma. Quem poderia imaginar? Meu Deus do céu, estamos surpresos aqui. Quem poderia imaginar que os nossos deputados poderiam fazer isso? Aí tá ali. Tributaristas criticaram a medida. E não foi Bolsonaro que criticou. Rapaz, é inacreditável as coisas nesse país. Tivesse uma semana a mais para debater. Tivesse uma semana onde a imprensa pedisse Lula, apresente um único estudo. Mostra aqui, ó. Fizemos um estudo onde os cálculos foram feitos desta maneira e através deste estudo, se colocar um IVA de 25%, a gente vai arrecadar tanto, vai sobrar tanto, vai economizar. Não teve nada. É tipo assim, confia em mim. Estão pedindo para confiar no PT. Depois de tudo que aconteceu neste Brasil, confie no PT. Por quê? Porque a Globo mandou. Aí agora tá aí. O Globo devia dar um kit para todos os seus jornalistas, um hipogloss, para colocar na cara, não é naquele lugar não. Um hipogloss e um nariz vermelho, para todo mundo brincar de palhaço. Porque é o que estão fazendo com o povo brasileiro, transformando isso aqui num circo, num picadeiro. Aí você vê, o Globo de novo. Reforma tributária. IVA, imposto que vai incidir sobre o consumo no Brasil, poderá ser um dos maiores do mundo, aponta o estudo. Agora surgiu um estudo, mas não foi dos deputados, não foi do governo. Aí tá ali, ó, o levantamento aponta que a taxa no país tende a se aproximar e até pode superar os 27% que são cobrados na Hungria, a maior taxa entre os países da OCDE. Aí tá ali, ó, o levantamento foi feito pela Bichara Advogados. É um grupo aí de advogados de respeito no mercado, né, lidam questões tributárias, e apontaram que o IVA deve ser bem próximo da Hungria ou até maior do que os 27%. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Aí você vê. Correio Brasiliense. Aqui é um especialista. Aqui também é um Zé Qualquer. Zé Qualquer. É só o diretor do Goldman Sachs, dos maiores bancos do planeta. É um Zé Qualquer. Não sabe do que está falando, né, em termos de tributação, imposto, nem nada. Carga tributária vai subir com reforma tributária e arcabouço fiscal. É um ponto que a gente não estava discutindo mais, mas se lembra da discussão do arcabouço, que muita gente estava pontuando, inclusive a própria esquerda, tinha gente do PSOL apontando isso, que o Haddad estava propondo ia jogar o Brasil no buraco, porque esse arcabouço ele forçava, se o Brasil não surpreendesse muito, tivesse um crescimento de PIB assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Sabe, o brasileiro descobriu um novo iPhone, um super produto e a economia deslanchou. Se isso não acontecesse, para a gente conseguir bater as metas do Haddad, iríamos precisar ter um aumento da carga tributária. E a conversa ficou ali, banho-maria, sem ninguém falar dela, né? Não, tá de boa. Agora, junto o arcabouço com a reforma tributária e a carga tributária final, porque a gente tá falando de alíquota. A alíquota paga tantos por cento aqui, tantos por cento acolá, etc. E no final do dia, vai pagar quanto? Em forma de porcentagem. Vai aumentar. Vai aumentar. Diretor do Goldman Sachs afirma que a alíquota do IVA, tributo a ser criado pela reforma em debate no Congresso, terá de ser salgada e que novas regras para equilibrar o orçamento federal só funcionarão com o aumento da arrecadação. Aí tá ali, ó. A reforma tributária aprovada pela Câmara deixou várias incertezas, como vai ser a alíquota do IVA, que só será definida ao longo do processo de transição. Na avaliação do economista Alberto Ramos, diretor do grupo de pesquisa macroeconômica para a América Latina do banco norte-americano Goldman Sachs, dificilmente haverá redução da carga de impostos sobre os contribuintes, ou impacto zero na arrecadação do governo. Mas vai lá, eu quero ver a Globo soltou a nota, né? Diretor
do Goldman Sachs, produz fake news, chama de bolsonarista, logo assim, um bolsonarista fala que é fake news. Aí continua. A alíquota será relativamente elevada, vai ser salgada, afirma economista em entrevista ao Correio. Segundo ele, as mudanças feitas pelos deputados deixarão a reforma muito complexa em vez de criar um imposto mais simples. Não falaram pra gente que essa reforma iria trazer simplificação do caótico sistema tributário brasileiro? Está acontecendo o oposto? O economista também não vê o novo arcabouço fiscal com bons olhos. Ficou a certeza de que haverá um aumento enorme da carga tributária. Gostei dessa palavra. Não é que tem um aumento, é um aumento enorme. E que a trajetória de resultados primários que foi anunciada junto com o novo arcabouço não estabiliza a dívida. Então tá agarrado. Vai pagar mais imposto, ou seja, a população vai ter menos dinheiro e a dívida brasileira ainda vai aumentar. O que está acontecendo? De acordo com o analista, faltam medidas para melhorar a qualidade do gasto público, pois, historicamente, o governo gasta mal. Eu me recuso a acreditar que um país que gasta mais de 2 trilhões por ano não tem onde cortar e que todo gasto é muito bem alocado, gasto de uma maneira super eficiente. Eu acho que não está errado, não. Isso é um fato. Infelizmente, a Globo não vai poder falar que é fake news. O governo Bolsonaro terminou gastando menos do que quando pegou, né? Foi cortando muita coisa. Mas a turma do PT gosta do Estado inchado, com os amigos, né? Trabalhando em prol de um Brasil melhor. Um professor especialista em direito tributário escreveu um texto no Conjur, né, falando o seguinte: que a reforma tributária aprovada na Câmara foi uma vitória de pirro, um especialista. Seria muito bacana também ver a Globo falar que ele é um produtor de fake news, um bolsonarista. Aí tá ali, ó, a avaliação unânime da mídia e dos operadores políticos é que o governo venceu ao aprovar por larga maioria o texto da reforma tributária na Câmara, quando na verdade não foi bem assim. Vitória de pirro é aquela vitória que no final do dia não teve nada. É tipo assim, ó, tu tá brigando com uma pessoa, tu toma um murro no olho, teu olho fica assim, ó, estatelado, roxo. Aí tu chega pro teu amigo e fala aí, ó. Aí o cara, ele te bate tanto, ele fala, rapaz, minha mão tá doendo. Aí tu fala, tá vendo aí? Tá vendo aí? Dei uma cabeçada na mão dele. Tá vendo aí? Deixei a mão dele doendo com minha cabeça. É uma vitória de pirro. É isso que aconteceu. Aí, ó, enfim, é o que temos aprovado até aqui. Só essa emenda constitucional foi aprovada na Câmara com 36 páginas de modificações de texto normativo, sem contar as justificativas. Para que esses novos tributos sejam regulamentados, terão que ser aprovadas diversas leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, circulares, formulários, etc. Somente ao final de tudo isso é que poderá verificar se o novo sistema será ou não mais simples que o atual. Imaginem só a regulamentação que deverá dividir o Conselho Federativo para efetiva cobrança do IBS. A litigância tributária está contratada pelas próximas 3 gerações. Cada vez daí, litigância é disputa, né, judicial. Eita, já tem caso por 3 décadas. Então você, quem sabe aí novo, ou você que tem filho, tá para prestar vestibular, tá pensando em fazer direito, quem sabe seguir para tributário, 3 décadas de casos, não vai faltar trabalho. Parabéns Lula, parabéns Haddad. Aí, aqui é turma já mais à direita, deixei mais pro final. O Marco Sintra fala uma coisa que eu acho que tem a ver com o Conselhão. Reforma tributária é projeto de centralização de poder do PT, diz o Marco Sintra. Ex-secretário da Receita Federal denuncia desrespeito às regras parlamentares na tramitação do texto e riscos para a economia brasileira. Ele, inclusive, está falando do que está sendo feito no Senado, que a turma está passando por cima do rito normal que deveria passar pela CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, depois pela CJ, etc. tudo mais. E não. Tá, Deus dará. Não, faz do jeito aí que o Pacheco quiser, faz do jeito que o Lira quer, esquece prazo, esquece o regulamento das casas. Pra quê? É besteira, trivialidade. Besteira, gente. A Janaína Pascoal levanta um ponto que teria sido bem interessante se ela tivesse entendido isso ainda em 2018. Em 2018 já daria para ela ter entendido isso.
e não ficar bancando, né, a coitadinha, a pessoa que ficou escandalizada, surpresa com o comportamento da imprensa. Ela fala assim, ó: pelo ódio devotado a Bolsonaro, os formadores de opinião sem uma análise detida estão apoiando uma reforma tributária ruim sobre vários aspectos. É sério. Quem poderia imaginar que a imprensa está de um lado só para ficar contra Bolsonaro, de forma raivosa? Quem poderia imaginar, né, Janaína? No que tange à prestação de serviços, as mudanças beiram o confisco. Dizem que os críticos não estudaram? É justamente o contrário. Aí ela estreou ontem, aquela que nunca decepciona, já chegou na Globo News. Meu Deus do céu, os peitistas ontem foram à loucura. Os peitistas, nossa, maravilhosa, sensacional, chegou, já meteu os bastidores. Sabe quais são os bastidores da Daniela Lima? Ela ligou pro Randolfo Rodrigues, né, o líder do PT no Congresso, ou seja, tem diálogo com a Câmara e com o Senado. A turma que a Daniela tem acesso, os petistas, é o governo. Não, ela tem os bastidores. Ou seja, ela é um porta-voz do PT. A turma não esconde nada. É sensacional. Chegou com os bastidores. 2 toques, tocou, pá, cabeceio, fez o gol. Aí a Daniela Lima já conta, né, que ela conversou com o Pacheco, tem apuração, deu indicações que vai haver um rito sumário, um trâmite acelerado para a reforma tributária. E aí no final eles conversou com o Randolph, né, já tá falando que inclusive a PEC pode ser fatiada para acelerar. Fatiamento. E a gente vai entender que fatiamento é esse. O Globo conta. Reforma tributária. Texto no Senado pode passar pela CAI e governistas querem fatiar a proposta para facilitar a aprovação. Ideia de Renan Calheiros com requintes de Randolfo Rodrigues. Bom, né? Senadores querem alterar mudanças de última hora da Câmara. Relator da PEC na casa deve ser do bloco MDB, União, PDT, Podemos e PSDB. Aí diz, ó: podemos fazer o que foi feito na reforma da Previdência. Aprovamos o que for consensual e promulgamos a PEC. O que não for consenso, colocamos em uma PEC paralela. Então temos a reforma tributária, temos a reforma tributária paralela e, por vir depois, no segundo semestre, após o recesso, a reforma do imposto de renda e do patrimônio. Tá sensacional. Virando Venezuela. Tá virando. 6 meses Argentina. Estamos no processo. Era 2 anos Venezuela. A ideia também é vista como viável pelo líder do governo do Congresso, senador Randolfo Rodrigues. Porreta. Não coloquei aqui, eu tô na dúvida se tá mais à frente. Mas um dos pontos que estão incomodando o Renan Calheiros, eu acho que tá ali na frente, mas eu adianto, só se não tiver. Ele tá muito chateado com o conselho. Porque Tarcísio trabalhou por algumas mudanças. E essas mudanças do conselho que o Tarcísio propôs tá ruim pro Renan Calheiros. Então imagina, né, o que vai acontecer. O que tá ruim vai piorar. O conselho que já tá ruim, mesmo com essas mudanças, e tem muita gente preocupada, vai piorar. Porque o Renan acha que tá ruim, os estados do Nordeste, do Norte não estão sendo bem representados e ele vai trabalhar para mudar. Mas vamos lá. Esse daqui foi um vídeo que eu já mandei lá no Telegram e eu postei ontem no Twitter. Mas eu faço questão de comentar aqui de novo, porque eu sei que vai ter muitas pessoas que não vão ver. E eu acho que se eu explicar, vários de vocês vão ficar, inclusive, mais interessados de pegar. Eu tentei fazer isso de uma forma bem simples, gente, e trazendo exemplos práticos, porque eu acho, assim, que por mais que no Brasil não exista esse mesmo tipo de rating, né, de ranking, e que ranking seria esse? Aqui na Austrália, quando você pega, assim, produtos, você encontra uma escala que vai de meio, não tem 0, né? Vai de meio a 5 para falar se o alimento é saudável ou não. E eu tenho certeza que vocês devem concordar comigo que a ciência hoje ela é universal, ou seja, o Átila ele concorda com os grandes cientistas da Europa, os grandes cientistas da Austrália, os grandes cientistas dos Estados Unidos, e quem tá contra é negacionista, né? Tem a ciência e tem os negacionistas. Então a ciência de verdade deles, né, a turma, ela é universal. A esquerda defende a mesma coisa em todos os países. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui no supermercado e aí eu fui em busca do cálice de ouro. Não era do cálice de ouro, não era Indiana Jones. Era, na verdade, a Arca Perdida, né? Não, eu fui atrás dos 5 estrelas. Qual era a comida 5 estrelas?
E aí eu começo o vídeo, essa primeira parte, com uma caixa de ovo na mão. Tava comprando ovo ontem. Aí eu mostro, e ali dá pra ver que o ovo é 4 estrelas. Ovo, um alimento extremamente complexo, completo. Pensem que o ovo se transforma numa vida. Tem tudo ali dentro, né? Você consegue nutrir o pintinho que tá ali dentro. Ele nasce. É uma coisa assim, rapaz, é maravilhoso de ver como o alimento pode ser tão completo. Tá entendendo? Assim, não é um pedaço do bicho, como, sei lá, a picanha. Não, rapaz, ali é a formação. É um negócio, assim, é uma das coisas mais fantásticas da natureza aos meus olhos. Mas 4 estrelas. Apenas 4 estrelas. Aí eu mostro que o ovo é 4 e a carne é 3,5. Aí você fala, mas com certeza carne faz mal? É isso que a ciência da esquerda diz que a carne faz. Temos que parar? Temos que parar de comer carne? Aí eu começo a mostrar como é que a ciência funciona. Vocês acham que no Brasil seria diferente? Aqui é só os prints do próprio vídeo, né? Só que eu tô aumentando aqui num pedaço. Coca-Cola sem açúcar. 3,5 estrelas. O mesmo indicador da carne. Então carne e Coca-Cola estão no mesmo nível. O que é que o imposto do pecado tá falando? Que vai... Não, porque a gente vai colocar aqui imposto em bebidas açucaradas, né? Tipo refrigerantes. Ué, mas se a carne faz o mesmo mal do refrigerante, será que não vai ter um impostinho também no peito da vaca? Vocês acham? Então, eu tentei mostrar pra vocês assim de uma forma bem simples, né? Bem... não é leiga, não. Bem lúdica. Bem lúdica. Falei assim, ó, essa reflexão. Mas eu continuei em busca dos 5 estrelas. Aí eu vi um produto que é melhor do que a carne. É uma carne que não é carne. É um frango assado de planta. Frango assado de planta é 4 estrelas. Então, tá vendo aí? Você acha que no Brasil será diferente? Aí eu continuei. O de cima é uma linguiça de boi, 2 estrelas. Abaixo, uma linguiça de planta, 4 estrelas. Você acha que mesmo no Brasil não tendo esse mesmo índice, né, esse mesmo indicador, o Health Star Rating, você acha que no Brasil seria diferente na hora de classificar do que faz bem e o que faz mal para a saúde? Não, o Brasil vai ser diferente da Austrália. O Brasil vai falar que carne e ovo é do bem e Coca-Cola é do mal. Será? Eu não sei. Aí eu continuei rodando. Aí eu mostrava que algumas barras de cereais, as barras que não tem gordura trans, não tem muito disso, daquilo, muito conservante, coisa assim bem tranquilinha. 3 estrelas. Pior que Coca-Cola. Vejam só, Coca-Cola a 0. Que nem açúcar tem, né? Nem energia tem para você ficar em pé. 3,5. Já a barrinha, uma fonte de boas gorduras, fonte proteica, 3. Você tá entendendo como são as coisas? Aí eu, depois de muito pesquisar, eu achei um 5 estrelas. É um biscoito de água e sal, sem gosto, à base de trigo, mas também tem sementes de abóbora e outros grãos. Aí esse é 5 estrelas. Qual o valor nutricional? Mas tem uns carboidratos e um pouco de... Tem uma proteínazinha de leve, uma gordurinha. É isso aí. Você acha que no Brasil o imposto do pecado seria muito diferente? E aí eu faço algumas considerações. Então, por isso que eu me preocupo tanto na hora que o pessoal deixa o texto em aberto, falando, a gente vai tributar o que faz mal para a saúde e o meio ambiente. Cara, a preocupação de vocês é bebida e o fumo? Então coloca lá, pô, muda o texto. Amplo do jeito que tá, é bem preocupante. Esse é um dos pontos que eu vou fazer questão de bater na tecla, tentar apertar o juízo dos senadores, porque isso precisa mudar, gente. Isso, você tá abrindo uma porta e dá um poder que o PT, vocês conhecem o PT vai fazer maldade. Vai fazer maldade em relação a isso. Mas enfim. Aí, ó. Eu tava me questionando se eu tinha colocado ou não coloquei. Veja o que os senadores querem mudar da reforma tributária. Os governistas, a turma do Renan Calheiros. Clima é favorável para a reforma, mas oposição e governistas cobram mudanças. Parlamentares querem mudar a regra que beneficia estados mais populosos no Conselho Federativo. Aí a turma do Lula. A principal modificação, que mobiliza inclusive senadores da base de governo, é a composição do Conselho Federativo.
Estados do Norte e Nordeste consideram a solução, articulada pelo governador de São Paulo, Tarcísio, como injusta, beneficiando estados mais ricos do Sul e Sudeste. No final do dia, isso aqui vai ser uma confusão, que com certeza alguém vai ganhar e alguém vai perder. Não vai ter como todo mundo ganhar. Não vai ter. E eu acho que vai acabar ganhando a turma da esquerda e os estados governados pela esquerda. Se é justo, se é injusto, não sei, mas vamos observar os próximos capítulos. Aqui, ainda falando sobre questões de reforma tributária, mas focando muito mais na imprensa, tivemos um evento que está comentando bastante, né? E agora acho que meio que já passou. Foi o caso aí de Bolsonaro, do Tarcísio, que volta a falar. Qualquer crítica, beleza, crítica. O problema é quando passa por cancelamento. O problema é quando passa para algumas pessoas que querem utilizar da situação para algum tipo de ganho político, que eu acho que é esse tipo de nota. O Eduardo Gaia, que é um cara que odeia Bolsonaro, é um jornalista do Estadão, é um cara que estava até na Europa quando começou lá o conflito, né? Um cara novinho e que se acha o bambambam. Ele solta essa seguinte nota: clã Bolsonaro racha em nova relação com Tarcísio. Lá vai o Carlos Bolsonaro, né? O pitbull, o miseravão, o cara que, meu Deus, não consegue ser amigo de ninguém, o cara que só causa confusão. Segundo Eduardo Gaia, olha o horário que essa matéria foi publicada. 17h03, 5h03 da tarde de ontem. O horário é crucial para você entender onde a gente vai chegar. Ontem, às 5h03, ele fala assim: mais pragmático que os irmãos, Flávio Bolsonaro, encabeço, deixa disso, pô, não vamos brigar com Tarcísio. Do outro lado, ou seja, não é do lado do deixa disso, é do lado da briga, está o vereador Carlos Bolsonaro. Nos bastidores do PL, o comentário é que Carlos está colocando lenha na fogueira. Nas redes sociais, Carlos triangulou o ataque. Rapaz, tá vendo, né? Agente secreto. Triangulou, ó, para passar desapercebido e retirar suas digitais. Essa é a narrativa do Metrópolis. 5h03 da tarde. Coloquei de novo ali, para não ter dúvida no horário. Olha essa matéria que foi publicada 1h30 antes, no Metrópolis, grande mídia, pelo Bruno Ribeiro. Clã Bolsonaro faz elogio nas redes e Tarcísio põe ponto final na crise. Olha o subtítulo: Bolsonaro e os filhos Flávio e Carlos elogiaram Tarcísio nas redes após o governador dizer que era leal ao ex-presidente encerrando crise. Peraí. O Estadão tá me falando que o Carlos Bolsonaro tá colocando lenha na fogueira, triangulando ataques. E o Metrópolis está falando que o Carlos está elogiando o Tarcísio. Ai, não pode estar todo mundo falando a verdade aqui, né? Tem alguém mentindo. A matéria do Metrópolis, para provar o que eles estão falando, diferente do Estadão, que não tem nada, eles colocam um history do Instagram do Carlos, onde ele tá lá elogiando o Tarcísio. E esse history foi inclusive do dia anterior, foi do dia 9, 2 dias atrás. Na mesma rede social, o vereador carioca Carlos Bolsonaro foi mais direto, 2 pontos, abre aspas. Tarcísio sempre foi sensacional. Demonstro minha admiração a ele, que cada dia desenvolva mais o jogo político diante de tantas raposas. Um forte abraço, governador. Essa eu deixei pro final, porque é uma postagem de um site menor, o Agora Notícias Brasil. Isso daqui foi publicado no Twitter, numa conta, né, de uma senhora chamada Rose de Barros, às 6h10 do dia 9. E não é para falar sobre Bolsonaro e Tarcísio, o ponto aqui. Não é para falar sobre reforma tributária. É para trazer mais um exemplo. Porque o exemplo arrasta. O exemplo, ele é útil para acordar as pessoas. Você pode pegar, por exemplo, do jeito que está aqui, ó, bater o print, mostrar para as pessoas e falar: cara, olha esse tipo de comportamento. Você não está vendo que é o tempo todo a imprensa tentando criar um factoide para te manipular, te transformar na marionete. Esse mesmo tipo de tática foi utilizado para falar que a reforma tributária é a melhor coisa do planeta e quem criticar é um maluco, é um bolsonarista, é isso, aquilo, outro, que bolsonarista virou xingamento. Isso é o que a imprensa faz
todo santo dia. Todo santo dia. E ela deu pra mim que essa nota aqui do Estadão tem dedo aí de quem quer ver Bolsonaro com problemas, inclusive no próprio partido. Tem pra mim. Tem muita gente que tá com interesse de ver Bolsonaro, né, apanhando e continuar apanhando, perdendo poder, né? A imprensa diz que pessoas estão comemorando isso, eu acho que não tá. Mas é isso, gente, é o tempo todo. Vocês estão vendo aí, a própria imprensa desmentindo. O Estadão, ele faz parte do Confere, que é uma iniciativa do consórcio, que é Estadão, Folha, UOL, etc., para fazer fact-checking. Essa turma do Confere, em 2021, durante a CPI da pandemia, eu fiz aquele vídeo mostrando as ligações do Renan Calheiros com Carlos Gabas. Aí veio o bonitão do Confere. De onde foi que você tirou a associação do Renan Calheiros com Carlos Gabas? Aí eu respondi assim, meu irmão, se eu tiver te contar de onde que um conhece o outro, é melhor tu me pagar pra fazer o teu serviço. Aí ele postou lá. Falaram, era fake news. Gente, passado 2 semanas, a Folha de São Paulo soltou uma nota falando das ligações entre o Renan Calheiros e Carlos Gabas 2 semanas depois. Sendo que, você sabe que tudo que eu falo eu trago em vídeo, alguma matéria pra falar, o cara sequer parou pra assistir o vídeo, entender de onde veio. E tentar entender, na época, a nota que eu me baseei saiu no bastidor, a maior parte das notícias, das ligações, e o bastidor, na época, acho que quem escreveu a nota foi até o Escostegui, que era da época, Grupo Globo. Esse é o jornalismo brasileiro. É uma piada. Mas eu falei que tinha mais coisa. Quem tinha chegado no Haddad tocando violão. Não sei por onde começar. O Haddad, mostrando que não aprendeu a tocar violão após tomar aulas com Nando Moura. Escolhe Beatles. Meu Deus. Horrível. Mesmo assim, a execução... Não. Na entrevista pra Globo News. Olha, gente. Ministro da Fazenda. Deveria cuidar da economia brasileira. Vocês estão vendo o que tá acontecendo. Aí o cara tá lá pra falar do destino do Brasil. Ó, seu violão. Bololão bombom. Na queixada lá, dando risadinhas pra tudo que é lado. Aí o Globo solta uma nota. E a Miriam Leitão ainda faz questão de compartilhar, ó. Em boa fase, Haddad supera mais um desafio. Qual? Tocar violão em uma cadeira com braço. Rapaz... Aí ela diz, ó, nota do Álvaro Gribel, maravilhosa. Falei pra vocês, vejam como, desde a chegada da Daniela Lima na Globo News, veja como a turma subiu o tom da sabugice, da passação de pano, da puxação de saco, porque sabia que a Daniela ia vir pra arrepiar. A Daniela tem o contato de todos os petistas. E tem o apoio dos petistas, da militância petista, então a Miriam Leitão tá... né, vendo sua carreira a um risco de virar número 2 na Globo News. Perder a vaga para Daniela Lima. Eu só consigo pensar nisso para explicar uma cena dessa. Mas para trazer mais um ponto interessante, para mostrar também como a imprensa é parcial e injusta, o perfil oficial do Ministério da Fazenda colocou ali, ó. Ó o Haddad. Rapaz, na boa, viu? Ainda bem que Haddad é amigo de banqueiro. Porque a vergonha não passa em qualquer cartão de crédito, não. Tem que ser aquele cartão Black Premium, sabe? Daqueles clientes, sabe? VIP, VIP. Não é qualquer um tem dinheiro pra bancar uma vergonha dessa não. E classe média alta estoura o cheque especial. Aí tá ali, o ministro da Fazenda, ao conversar com queixada do podcast O Assunto sobre o ambiente econômico brasileiro, em intervalo, deu uma palhinha de Blackbird do Beatles. Meu Deus do céu, sensacional. Qual o ponto aqui? Vera Magalhães, a lendária Vera Magalhães, que trabalha no Globo. Em 1º de setembro de 2020, a Vera Magalhães deu RT no perfil da Secom, que falava assim, ó, novo normal, mesmo de verdade, é o fim da rotina de escândalos no governo. O que deveria ser a regra, mas era exceção, virou o padrão. Governo do Brasil, 20 meses sem corrupção. O Brasil vai em frente. Manda mensagem bacana.
A Vera Magalhães compartilha falando assim, ó. Alô, TCU, alô, PGR, alô, Marcelo, Secom não é agência de propaganda oficial, não é para fazer proselitismo político, nem usar dinheiro público para fazer defesa de governante, está na Constituição, vamos agir. Cadê a Vera Magalhães agora? Para cobrar o TCU, a PGR... sobre o uso do Ministério da Fazenda, do perfil oficial no Twitter, do Haddad tocando Blackbird. Cadê a Vera Magalhães? Não tá, desapareceu, a covardia não deixa. Não é covardia, é hipocrisia. Essa é a imprensa do Brasil. E pede, precisamos ter um pouco mais de humanidade, né? Precisamos ter um pouco mais de empatia. A polarização é ruim. É o tempo todo. Tentam criminalizar um lado e pro outro lado fazem de tudo, sabe? Se jogam no chão pro Haddad pisar em cima, se for pra ele não pisar, sei lá, melar o sapato dele de poeira. É ridículo. Ridículo. Mas vamos continuar. Vamos continuar que a semana promete muita confusão. Antes de falar do CPI, rapidinho. Essa matéria aqui era sobre a reforma tributária em tese, só que tinha umas informações extras em torno da Agenda Verde, falando assim, ó. Haddad encontra Pacheco nesta terça para articular a tramitação da reforma tributária. Aí disse que outro assunto, além da reforma tributária, foi o chamado Plano de Transição Ecológica. Tema de uma reunião de 2 horas do Haddad com Dilma na última sexta-feira. Os detalhes ainda serão divulgados, mas Haddad disse que trata-se de um plano de mais de 100 ações em áreas como crédito de carbono e exploração das chamadas terras raras. Ele está falando, inclusive, sobre investimento internacional, né, para tirar algumas coisas do papel. Será que, finalmente, o Brasil vai começar a explorar sua riqueza? Não, vou reformular. Será que, finalmente, vão deixar os gringos explorarem o Brasil? Porque o Brasil não vai ver a cor do dinheiro. Agora que teremos, possivelmente, alguma mineradora internacional vindo para explorar, aí vão deixar. Agora vão ver, né, um novo programa, mas tá aí. A turma não desiste. E a previsão deles é que neste segundo semestre o mercado de carbono esteja 100% regulamentado para começar a compra, venda, etc, tudo mais. E travar de vez qualquer possibilidade de desenvolvimento nacional. Porque, aos meus olhos, posso estar errado, todos os lotes, né, os pedaços de terra, área de conservação, o que for fazenda, que entrar nisso daí, nunca mais vai virar algum ambiente de produção de algo. Vai ser um eterno pasto de crédito de carbono. Até alguém, outro país, precisar utilizar, precisar ampliar alguma coisa, eles compram pedaço de terra. Mas, uma vez que as áreas entram isso daí, não, aquele lote ali está parado, está sendo conservado para gerar carbono. Pronto. Aí vai ficar ali do jeito que está, vai ficar para sempre. E impedir o desenvolvimento do Brasil. Sobre o mercado de carbono, o G1 soltou essa nota falando que o Ministério Público do Pará e o Ministério Público Federal emitem recomendação ao Estado do Pará sobre o mercado de carbono. Os órgãos entendem que já ocorrem negociações envolvendo empresas e comunidades tradicionais com incidência em terras públicas sem autorização do órgão público gestor. Rapaz, que confusão, né? Eu só quis trazer um parágrafo para vocês verem, né, como o mercado para salvar o planeta à custa dos cidadãos brasileiros. Já as comunidades tradicionais alegam que estão sendo assediadas pelo mercado de carbono, mediante propostas ilusórias de melhora de vida, com informações apenas de benefícios apresentadas pelas empresas. O intuito é de convencê-las a assinarem contratos, muitas vezes sem a clareza de suas cláusulas, causando impactos no modo de vida tradicional local, aponta a nota técnica. Cadê os zongueiros, hein? Cadê os zongueiros tão preocupados com as comunidades tradicionais? Cadê a esquerda? Vocês realmente acham que o PT está preocupado com o Brasil quando se diz crédito de carbono, gente? Tem que ser muito inocente, viu? Não é por nada, não. Sobre a CPI das ONGs, hoje ela também vai funcionar. Acho que o depoimento será interessante. Falei para vocês o porquê. Eu disse, repito, de forma bem rápida,
vão chamar o do Rebelo e vai ter também o julgamento, colocar, né, a votação de alguns requerimentos. E o Aldo Rebelo é um cara que está muito por dentro dessa situação e é um cara que já teve a oportunidade de falar sobre isso várias e várias e várias e várias vezes. E quando você fala sobre um tema várias e várias e várias e várias vezes, você consegue construir as suas ideias e sua linha argumentativa de uma forma relativamente simples. Cada vez que você fala, fica mais fácil, né? O traquejo vai aumentando. Então, acho que esse bate-papo hoje, né? Que ele não está sendo investigado nem nada. Acho que esse bate-papo que vai acontecer na CPI pode ser bem proveitoso e pode, inclusive, dar alguns direcionamentos para os senadores, que a partir das falas do Aldo Rebelo, alguns senadores podem falar, meu Deus, isso aqui é uma denúncia séria? Preciso chamar tal pessoa para comparecer aqui à CPI para poder esclarecer o que o Aldo Rebelo está falando? Amanhã devo comentar o desenrolar disso daí. Tenho certeza que o Amazônia Azul, aquele perfil do Twitter que já falei para vocês, deve seguir, deve colocar alguns recortes, deve ser algum tipo de notícia. Amanhã a gente comenta sobre isso. E o Pleno Valério compartilha aqui a capa do Liberal, é um jornal lá do Pará. ONGs atuam sem regras claras na Amazônia. Isso daqui, para mim, já é uma grande sinalização do que aconteceria se a CPI acabasse hoje. Se a CPI acabar hoje, minimamente, os senadores vão fazer um relatório onde uma das propostas será uma mudança na legislação brasileira no que diz respeito às ONGs, o funcionamento delas, o financiamento dessas ONGs, as auditorias que essas ONGs devem fazer, né, os relatórios que essas ONGs devem apresentar, o cadastro junto ao governo, o que elas podem, o que elas não podem fazer em termos de atuação. Então, tenho certeza que pelo menos um projeto robusto em torno desse tema deve sair do papel. Para mim está muito, assim, é uma das certezas da CPI até o momento. Continuando em CPI, saindo um pouco das ONGs, como se fosse uma ONG também, na turma do MST. Em alta no início do governo, invasões do MST despencam após a instalação de CPI. Creio que vocês já viram isso, rodando no dia de ontem. Mas está aí. Entre integrantes da CPI e representantes do agronegócio no Congresso, impera a leitura de que a abertura da comissão ajudou a frear o ritmo acelerado de invasões do MST desde a posse de Lula. Agora fica o questionamento, né? Por quê? Porque para e pensa o seguinte. A CPI, se tem uma invasão, ela não vai falar assim, polícia, vai lá e prende o pessoal. Não. A turma deveria ter mais medo da polícia, da justiça, se está fazendo uma coisa errada, do que de uma CPI. Então por que eles estão com mais medo de uma CPI do que, né, desses órgãos do judiciário? Porque, sei lá, a esquerda não vai ir para cima do MST? Seria isso? Não sei, né? Não sei, é uma pergunta que está aí no ar. Mas a reflexão é boa. Outro ponto que envolve a CPI, o Folha de São Paulo diz que a oposição ao governo protagoniza o debate nas redes sobre a CPI do MST. A turma da direita é quem mais está comentando sobre o caso. Por que será, né? Porque a turma da esquerda talvez não está nem aí. Não tá nem aí para o negócio. Tá nem aí, né? No máximo, se eles forem falar alguma coisa, fazer para defender o MST. O MST é do bem, agora o negócio é do mal. E quem fez esse levantamento foi a turma da FGV, né? Uma fundação, inclusive, cada vez mais está próxima da turma da esquerda. Quem deve comparecer na CPI da MST? O Rui Costa. Ali, ó. O Rui Costa está na mira da CPI da MST na Câmara. Além dele, tem outra convocação. Está na próxima nota, mas tá ali, ó. A CPI que é aprovada nesta semana, a convocação de Rui Costa, a impopularidade dele, une governo e oposição no Congresso. Deputados que integram a comissão querem ainda aprovar quebra de sigilo bancário e convocar outros ex-auxiliares de Lula próximo ao MST. Não tá aqui, mas eu falo para vocês. Outro requerimento que deve entrar na CPI do MST é do Gonçalves Dias. Por que o Gonçalves Dias? Porque a turma do MST disse que a ABIN é o órgão aí de inteligência que deveria estar monitorando muita coisa. E querem saber, né? Porque tivemos invasões de terra na época do GSI, enquanto o Gonçalves Dias estava à frente. O que é que a ABIN fez? A ABIN informou, deixou de informar, fechou os olhos, não acompanhou o que estava acontecendo em todo o MST, invasão de terras. Então, o Gonçalves Dias pode prestar algum tipo de esclarecimento. E a previsão é que tanto o Rui Costa, quanto o Gonçalves Dias, quanto o Stedley e o José Rainha Júnior, eles devam comparecer à CPI agora, já na volta do recesso, no mês de agosto. Você está notando no Globo falando assim, né?
Tô em dúvida, agora foi Globo ou Estadão, dizendo que mês de agosto aguarda más surpresas pro Dilma na CPI da MST. E vamos dar uma olhada. Outro evento que com certeza vai bagunçar o dia de hoje, vai movimentar bastante, depoimento do Cid. Antes de falar sobre isso, do Cid em específico, envolve aí também... Estou chamando a CPI do dia 8, né? Por isso estou falando do Cid. Ontem a turma do Estadão soltou a nota que eu fico de cara a naturalidade, como as coisas estão sendo feitas, e vamos observar se vai ter algum tipo de blindagem, porque segundo Augusto Tenório, a relatora, a Elisiane Gama, promoveu um jantar para derrubar todos os requerimentos desta terça. E quais são os requerimentos que estão pautados para hoje? Eu acho que são do interesse de vocês, principalmente um. Tanto que só para esse tem 8 requerimentos para chamar a mesma pessoa. Mas vamos lá. De acordo com interlocutores ouvidos pela coluna, a Elisiane Gama quer derrubar todos os requerimentos pautados pelo Arthur Maia para a sessão de hoje. A reclamação geral entre os governistas dá conta de que o presidente da CPMI sobre os ataques só pautou requerimentos da oposição. Os parlamentares dizem não entender a escolha do Arthur Maia. Nesta terça, a comissão terá o depoimento do Cid. Após a oitiva com o Cid, a CPMI tem uma série de requerimentos a analisar. 8 deles visam a convocação do fotógrafo Adriano Machado, da Reuters. Você lembra do fotógrafo que aparece batendo as fotos? Então, né? Estão querendo 8 requerimentos. E a Elisiane Gama parece que não quer de jeito nenhum. Por que será, né? Qual medo, rapaz? Outros 3 pedem convocação do major do Exército Brasileiro, José Eduardo Natália de Paula Pereira. Ele é ex-integrante do GSI. A bancada de oposição defende que o GSI sabia, né, dos ocorridos. O outro lado, o Estadão foi atrás da Elisiane Gama e falou assim, uma assessoria da senadora entrou em contato com a coluna e defendeu que a reunião é praxe entre parlamentares que integram a CPMI do dia 8. Outros encontros similares já ocorreram em locais diversos e servem para o debate de ideias e para o melhor trabalho do colegiado. Hoje a gente vai saber se foi praxe ou se tem um clubinho que vai tentar blindar o GSI e o fotógrafo. Espero que o requerimento seja aprovado, é muito importante, ele estava lá. Aqui, ó, ficou fora de ordem. Eu sabia que eu tinha colocado, ó. Só voltando do MST, só para confirmar. O CP do MST retoma trabalhos com requerimento para ouvir ministro de Lula. Aí, além do Rui Costa, que está ali em vermelho, também vão pautar requerimento para ouvir o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Edson Gonçalves Dias, o G. Dias. Mas vamos voltar para o dia 8. CPMI do dia 8 retoma trabalhos com o depoimento do Cid. Inicialmente, o Cid ia prestar depoimento na semana passada, não teve, por causa desse mega esforço, nessa força-tarefa para debater os assuntos econômicos, o CARF, o arcabouço que não teve, e a reforma tributária que foi aprovada, e aí não teve. E hoje a gente vai ter a CPI. Eu tinha dito para vocês nos últimos dias que eu falei, ó, esse depoimento promete, e eu falava assim, ó, podem anotar. Dessa vez a esquerda virá preparada, porque é um dos depoimentos críticos. Eu falei, tenho certeza que irão se unir, traçar um plano de perguntas e etc e tudo mais. Quem assiste o vídeo com mais frequência deve lembrar. E aí vejam só. Globo, nota de hoje, né? Meia-noite. Mauro Cid na CPI. Ex-assessor de Bolsonaro deve ser perguntado sobre golpe. E várias outras coisas, né? O cartão, joias, papapá, carta de Michele. Tá marcado para começar às 9 da manhã, então depende da hora que você tá vendo esse vídeo, até já começou. Parlamentares da base do Dilma elaboraram um roteiro de perguntas a serem feitas ao Cid. O oficial é aguardado para depois às 9 da manhã, na CPI do dia 8. A ideia é seguir uma cronologia que inclui temas como a suposta participação do militar, né, uma tentativa de golpe, e evitar a repetição de perguntas. Ou seja, tem um roteiro, vamos separar, cada um faz... Não, vamos extrair o máximo de informação que for possível. A expectativa é que ele compareça fardado. A turma do Estadão traz mais algumas informações sobre o que a esquerda está planejando, a gente vai confirmar ao longo do dia.
Governistas devem enaltecer a carreira do Cid para convencê-lo a incriminar Bolsonaro. Rapaz, engraçado, né? Se fosse assim, convencê-lo a falar a verdade, o que ele sabia sobre Bolsonaro, tu entendia, não convencê-lo a incriminar. Convencer alguém a incriminar outro é uma palavra meio pesada, né? O que vocês estão querendo fazer? Ai, enfim, os parlamentares da base, tinha que ser do Dilma, né? Traçaram diferentes estratégias para extrair do militar informações que liguem Bolsonaro aos atos do dia 8. Alguns senadores e deputados pretendem até elogiar o currículo de Cid para levá-lo a incriminar o antigo chefe. E como se fosse pouco, no roteiro elaborado pelos deputados e senadores governistas, consta ainda questionamentos sobre como a família de Cid tem se mantido financeiramente desde que ele foi preso. A ideia é tentá-lo, fazê-lo priorizar os parentes em vez de Bolsonaro. Gente, não é priorizar o parente em vez de Bolsonaro nem nada. Rapaz, imagina quão baixo... Assim, eu tenho certeza que você já sabe que a esquerda está disposta a descer baixo. Querem utilizar a família do cara. Família. Utilizar a família. Não, vamos usar a família dele. Que é pra ver se ele fala. Abre o bico. Vamos utilizar... Para utilizar a família contra um pai de família é complicado, viu? É realmente tá disposto a abrir um alçapão que só a turma da esquerda, viu? Meu Deus. Por outro lado, falei pra vocês, uma decisão acho que muito sábia da PGR e que acho que também não é uma surpresa, né? Acabou por discordar da PF, tá subordinada ao Flávio Dino. 8 de janeiro, a PGR contraria a Polícia Federal e pede arquivamento de investigação contra deputado bolsonarista. O deputado em xeque é o André Fernandes. Fernandes está sendo investigado por publicações feitas antes e durante os atos do dia 8. A PGR já havia discordado na PF em inquéritos que investigam a participação de outras duas parlamentares, Clarissa Tessio e Silvia Wayampi. No inquérito em que Fernandes é o alvo, a PGR afirmou que replicar um conteúdo já conhecido por milhares de pessoas torna impossível conhecer o nível de influência da postura do investigado e que por isso seria uma suposição indemonstrável demonstrar a casualidade entre as publicações dele e os atos. Tradução. Meu amigo, ele compartilhou uma coisa durante a confusão já rolando e vocês querem falar que ele é culpado pela depedração em Brasília. Não tá forçando a barra um pouquinho? Eu acho que esse tipo de posicionamento da PGR está com os dias contados. A gente vai ver uma mudança em breve do PGR. Não vai ser o Aras. Eu não acho que o Aras será reconduzido, mas de jeito nenhum. Por mais que algum até elogie ele no PT. Aqui não foi o Aras, aqui foi a Lindora. Eu acho que esse entendimento ele vai mudar. Acho que a gente verá uma PGR, né, que discorda desse tipo de posicionamento. E aí, fazendo um link com isso daqui, e é um ponto até interessante, o Brasil que deu errado, o Brasil do PT, você vê, né, a preocupação da esquerda, unir os deputados de direita. Aí vejam só, tivemos um evento aí do pessoal a favor de defesa, né, lá em Brasília, você tem uma ferramenta para você se defender. E aí o Eduardo Bolsonaro fez uma comparação entre a turma do mal, que, sabe, acabam por controlar pessoas através de substâncias do mal. E ele faz tenta traçar um paralelo, uma analogia, uma metáfora, com professores que tentam dominar as pessoas, né, pela mente, na doutrinação, etc. Você pode gostar, não gostar, achar que ele passou do ponto, não passou do ponto, etc, tudo mais. Já a turma da esquerda, você vê aqui o próprio ministro da Justiça fala assim, ó, determinei a Polícia Federal que faça análise dos discursos proferidos neste domingo, no ato, né, na manifestação, realizada em Brasília. O objetivo é identificar indícios de eventuais crimes, notadamente incitações ou apologias a atos criminosos. Lá vai. Perseguir.
Ele está falando da fala do Eduardo Bolsonaro. Rogério Marinho, nosso líder da oposição no Senado, ele comenta assim, o ministro Flávio Dino, só para ficar claro, é lamentável que um órgão de Estado, no caso o Ministério da Justiça, seja utilizado para impedir a livre manifestação de um parlamentar no exercício de suas prerrogativas de deputado ao falar em praça pública. O princípio da inviolabilidade do mandato não pode ser relativizado como Lula relativiza a democracia. A doutrinação nas escolas é, sem dúvida nenhuma, uma prática deletéria e fora do escopo da atividade pedagógica que pode e deve ser denunciada, sem mais. Mas você fala, mas o Rogério Marinho é de direita, né? Então óbvio que ele ia sair em defesa de Eduardo Bolsonaro. Concordo. Mas veja agora. Bárbara Gância, a jornalista que foi condenada pelo que disse contra o Felipe Martins, quando ele estava ajeitando a lapela do terno. Ela falou que ele fez um gesto absurdo, vocês devem lembrar da história. É uma pessoa de esquerda, pelo menos contra os bolsonaros. A Bárbara Gância, ela compartilha um tweet que tem alguém celebrando, o cara tá celebrando, o Mário Lago Filho tá celebrando, falando que Eduardo Bolsonaro pode perder o mandato após as suas falas. E a Bárbara Gância, de esquerda, fala assim, gente, pelo amor de Deus, perder o mandato por falar uma besteira que a grande maioria já condenou. Que tal deixar o eleitor decidir na próxima eleição? As pessoas não são burras. Os professores não foram prejudicados pela fala dele. Se você fizer uma pesquisa de opinião, quem saiu lesado? É o deputado. Essa tal de judicialização não faz bem à democracia. A gente vai acabar virando os Estados Unidos, em que tudo passa pela corte de direito. Isso complica e onera demais a vida. Não estamos vendo o tanto de firula que o movimento woke enfiou no dia a dia. Os wokes estão incomodando até a esquerda. Não dá para complicar o sistema dessa forma, senão ele implode. Nem alguns setores da esquerda com um resquício de sanidade conseguem bater palma pro que está acontecendo. Aí ela recebeu alguns comentários, como o da Tereza de Oliveira. Não se pode deixar passar nenhuma vírgula. O pai dele aparecia em programas humorísticos, falando um monte de asneiras, que quando que nós achávamos que alguém ia acreditar, apreciar, incorporar aquelas sandices, nunca amargamos os piores 4 anos de nossas vidas. Meu Deus do céu. Totalmente doido. Meu Deus. A Bárbara fala assim, mas aos poucos estamos aprendendo. O mecanismo da cassação não foi feito para ser usado contra besteiras ditas por deputados. Se toda vez que um deputado disser algo que a gente interpretar como perigoso, ele tiver que ser cassado, e quem vai julgar? Quem vai julgar? Acabou a democracia. Melhor a gente educar e fortalecer o sistema democrático do que recorrer a medidas extremas. A cada eleição a gente melhora um pouco mais. Só tem esse jeito de aperfeiçoar. É lento, mas não tem outro. Em outros comentários, a Bárbara Gância falou: esse tipo de medida só acirra a tal da polarização, não ajuda em nada, só divide ainda mais o país. Só que vocês veem, pessoal, esse tipo de medida só acontece contra a direita, contra a direita, contra a direita, contra a direita. E fica um monte de gente que só assiste a Rede Globo, só lê Folha de São Paulo e tem esse tipo de comportamento. Aí eu pergunto pra vocês, quem é o extremista? É quem lê a Globo e assiste a Globo e lê a Folha de São Paulo, ou quem tá aí na rede social? A turma na rede social tá fazendo piada, pode falar que é de mau gosto, fazendo comparações que são de mau gosto, que passam do ponto, que são trágicas, que são besteiras. Mas esse tipo de comportamento de perseguição, ele tá vindo de qual tipo de consumidor de conteúdo, né? Vocês aí fazem a reflexão e tiram a conclusão de vocês. Eu acho que talvez o ponto aí que o ministro da Justiça deveria estar bem preocupado, deveria falar, vou acionar a polícia, vou trabalhar contra isso daqui. São coisas como essa, ó. O youtuber de outro país publica vídeos com homens, com ferramentas e venda de coisas ruins
em favela do Rio de Janeiro. Mas como assim, rapaz? Como é isso? O cara tá ali com um monte de gente fazendo coisa errada. Ministro, faça alguma coisa, ministro. Que é isso aqui, rapaz? Isso aqui é caso de polícia. É porque esse cara, no momento, ele vai ter que sair do Brasil, né? Que história é essa aí, irmão? Você tava onde? Tava com quem? Não, conta aí, né? Ele pode ter informação que ajude a justiça, a polícia, a prender a turma realmente que tá fazendo mal. Mas quais são as preocupações do Brasil da picanha? São as mesmas preocupações do Foro de São Paulo. Aqui, pra gente chegando realmente ao fim, para encerrar, a esquerda é a esquerda em qualquer lugar do planeta. O Bukele, presidente de El Salvador, cara que realmente tá trabalhando pelo seu país, erradicou basicamente o crime. Ele comenta, ó, o Foro de São Paulo acaba de emitir uma condenação a El Salvador pelo desmantelamento dos espaços democráticos, a troca de um modelo democrático de um partido hegemônico e por violações aos direitos humanos. Criminalidade desapareceu. O cara é ovacionado pela população. Índice de aprovação mais de 80%. Eu acho, né? A aprovação alta. Eu acho que está acima de 80%. Já esteve em algum momento. E aí, a gente encerra para mostrar que a esquerda é a esquerda em qualquer lugar do planeta. A nota da Folha de São Paulo é do dia 2 de julho. No dia seguinte, a nota da Folha de São Paulo, mas que o Bukele só compartilhou ontem, no dia seguinte, a nota da Folha de São Paulo, o The Guardian, jornal inglês, opinião. É o editorial, em nome do veículo The Guardian. A opinião do The Guardian sobre a repressão ao crime em El Salvador. Uma solução de curto prazo e alto custo. A campanha dura do presidente Bukele contra as gangues conquistou admiradores no país e no exterior. Olhe mais de perto e suas falhas são gigantes. Os manos estão sofrendo. Enfim. Amanhã de comenta sobre umas coisinhas da carreta furacão. Mas por hora, ficamos por aqui. E, como eu sempre digo, se você gosta do meu trabalho, você no canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br, o maior resumo da história brasileira e notícias interativas que você clica e tem acesso a tudo na íntegra, kimpaim.com.br. E compartilha, né? Não vai cair o dedo daquela compartilhada marota. Esse deve volta amanhã. Tenta. Grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!